A genética forense, o que é? A genética forense é a área da ciência que utiliza técnicas de biologia molecular para resolver crimes e questões legais. Essa área combina conhecimento da genética com os métodos forenses para analisar amostras biológicas encontradas em locais de crime. Então, a grosso modo, a genética ela também é uma ciência que ela vai favorecer, que ela vai auxiliar no processo de identificação de indivíduos de crime ou individuações de violência ou individuações ou em situações de identificação, tá? A definição e a aplicação da genética forense. Nós podemos dizer que a genética forense ela pode ser aplicada em 4 áreas: identificação pessoal, investigação criminal, determinação de parentesco e identificação de vítima, tá? Como é que funciona isso? A genética forense, ela envolve a análise de DNA. Lembra que eu disse a vocês, acho que lá no primeiro módulo, que eu disse se tem um termo que a gente vai discutir bastante dentro das ciências forenses, é o DNA. E aqui chegou. Na genética, ela é como se ela fosse o grande rei. É como se o DNA ele fosse o rei da genética. Então, tudo vai estar baseado ou levando em consideração o DNA. Então, a genética forense envolve a análise de DNA para identificar indivíduos, estabelecer relação de parentesco e determinar a causa-morte ou identificar vítimas de desastre. 1. A identificação pessoal. É utilizada em casos de crimes violentos, desastres naturais e até mesmo identificação de restos mortais. 2. Investigação criminal. A ajuda na resolução de crimes, comparando amostras de DNA de suspeitos com encontrados no local de crime. 3. Determinação de parentesco. Utilizada em casos de paternidade, maternidade e em outras questões de família. 4. Identificação de vítima. Auxilia na identificação da vítima de desastres em massas, como acidentes aéreos ou catástrofes naturais. Então, a gente viu 4 pontos de aplicações da genética, tá? E como é que ocorre a coleta e a preservação dessas amostras biológicas? A coleta de amostras biológicas deve ser realizada, ser realizada ou feita com cautela, seguindo protocolos rígidos para evitar a contaminação e garantir a validade dos resultados. 3 pontos são cruciais: coleta, preservação e documentação. Lembrem, eu vou bater sempre na tecla de vocês, não adianta coletar corretamente, preservar corretamente e não documentar. Então, lembrem, tudo o que eu faço, ele precisa ser o quê? Ele precisa ser documentado. Então, aqui, a coleta, as amostras como sangue, saliva, cabelo, pele, sêmen ou qualquer outro fluido corporal são coletados no local do crime. A preservação, né? As amostras são coletadas, devem ser preservadas adequadamente, armazenadas em condições adequadas para evitar a degradação de DNA. E a documentação, é fundamental registrar detalhadamente o local da coleta, a data, a hora e as condições em que as amostras foram coletadas. A extração e análise do DNA. O DNA ele é extraído das amostras coletadas, é purificado para remover outras substâncias e, posteriormente, o DNA ele é amplificado e analisado para identificar o perfil genético. Da mesma forma, vai seguir 3 passos. Quais são eles? Extração do DNA, a ampliação ou amplificação do DNA e a análise do DNA. Como é que ocorre o primeiro passo? O primeiro passo é a extração. Então, o DNA ele é extraído das células de amostra, separando de outros componentes celulares. Segundo passo, a amplificação. Lembra que eu disse a vocês que existe um procedimento que a gente chama de PCR, que é a reação em cadeia de polimerase, a gente usa para amplificar esse DNA. E a técnica de PCR amplifica o DNA para obter uma quantidade suficiente de análise. A análise do DNA é onde ocorre a análise desse DNA amplificado e é feita por meio de métodos de eletroforese capilar ou sequenciamento de DNA. Aqui a grande questão é quando a gente vai determinar o perfil genético e a sua importância no processo de investigação criminal. Nós temos o processo de inclusão, de exclusão e de identificação. Então, tudo isso auxilia nesse processo de investigação. Vamos ver aqui.
O perfil genético é como uma impressão de DNA, o único para cada indivíduo, como a gente já discutiu. Ele é utilizado para comparar amostras de DNA coletadas em cenas de crime com perfis suspeitos ou vítimas, né? A exclusão. Se o perfil de DNA suspeito não coincidir com o encontrado na cena do crime, ele é excluído como suspeito. Clássico, né? Isso é, se eu digo que não cometi um crime, mas encontraram um DNA lá e estão suspeitando de mim, quando compararam, não era o meu DNA, eu estou excluída como suspeita. Inclusão, né? Se o perfil de DNA do suspeito coincidir com a da cena do crime, fornece evidências fortes para incriminá-lo. E a identificação. O perfil genético pode identificar vítimas de desastres, crimes violentos, até mesmo restos mortais antigos. Então, a gente viu três pontos importantes do perfil genético na investigação de crimes, né, na investigação criminal. A inclusão, a exclusão e a identificação. E aqui a gente vai discutir um pouco sobre as técnicas de comparação do DNA. Então, existem diferentes técnicas de comparação de DNA, cada uma com suas vantagens e com suas desvantagens. Com o objetivo de quê? A grande questão aqui é que não importa a técnica. O objetivo é sempre de determinar correspondências de amostras de DNA. Aqui eu elenquei para vocês três técnicas. Eletroforese de DNA, sequenciamento de DNA e STR, que é a repetição em curtas em tandem. Então, a eletroforese, ela separa fragmentos de DNA de acordo com o seu tamanho, criando um padrão único para cada indivíduo. Sequenciamento de DNA determina a sequência exata de bases nitrogenadas no DNA, fornecendo informações mais detalhadas sobre o perfil genético. Lembraram desse nome, né? Bases nitrogenadas, lá na época do colégio, quando a gente estava no ensino médio, pagando lá genética, mais ou menos no terceiro ano do ensino médio, a gente falava de bases nitrogenadas. E essas bases nitrogenadas, não sei se vocês lembram, elas são casadinhas. Então, tudo isso pode ser identificado pelo sequenciamento de DNA. E o STR é a análise da região de DNA com repetições curtas, utilizadas para criar um perfil de DNA individual. E aqui nós temos a discussão sobre os bancos genéticos, né, os bancos de dados genéticos. Hoje, aqui no Brasil não é muito comum, mas nos Estados Unidos é algo bem comum, que é a doação de esperma, né? Então, a doação de esperma, que é até remunerado nos Estados Unidos, é algo bem comum. E, através disso, se pode criar um banco genético. Claro que esse banco genético lá é para fertilização. Para vocês terem noção, lá nos Estados Unidos, você pode dizer, olha, eu quero um pai para o meu filho, eu quero ter um filho, não quero através de um relacionamento, eu quero fazer uma fertilização. E aí, o que é que acontece? Eu quero que seja um homem que tenha bons estudos, eu quero que seja um homem moreno, do olho verde, do cabelo liso, que seja alto. Então, tudo isso eu já posso escolher, porque é baseado num banco de dados genéticos. E aí, esse banco de dados é utilizado, nesse caso aí, para fertilização. Mas também existe um banco de dados que é utilizado para um banco de dados genéticos que é utilizado para identificação de crimes ou de vítimas, tá? Então, esse banco de dados de perfis genéticos são utilizados pelas autoridades forenses para comparar amostras de DNA de cenas de crime em perfis de indivíduos previamente armazenados. Nós temos 3 pontos, né? A comparação das amostras, a resolução do crime e as controvérsias éticas, né? Na comparação de amostra, as amostras de DNA coletadas em cenas de crime são comparadas com perfis de DNA em bancos de dados para identificar possíveis suspeitos. Resolução de crimes. A comparação com bancos de dados podem fornecer pistas importantes para a resolução de crimes contendo crimes não resolvidos ou identificados suspeitos em crimes novos. E as controvérsias éticas. A coleta e o armazenamento de perfis genéticos geram debates éticos sobre a privacidade, segurança e potencial do uso indevido. É aquela coisa, né? Quem quer ter a sua exposição genética? Ah, é para um banco genético, é para uma boa causa. Mas até onde vai a boa causa? O que é ético? É ético armazenar material genético?
É ético eu ter um banco de dados genético, onde eu posso ir lá aleatoriamente e vou pesquisar? Ou eu vou só pesquisar em casos de suspeita de crimes? Então, são pontos que precisam ser discutidos. A ciência, ela é totalmente eficaz. Se a gente for discutir ciência aqui, o quanto ela já auxiliou na resolução de crimes, a gente vai passar aqui horas e horas do dia conversando sobre essa temática. Mas também a gente tem que ver até que ponto nós podemos ir, até onde é ético a gente ir, até onde, qual é o caminho, qual é a barreira que a gente pode ultrapassar e qual barreira a gente não pode ultrapassar. Então, as questões éticas, elas são levantadas para isso, sobre a questão de, principalmente ligadas à bioética, ligadas a questões de que estão inseridos no nosso dia a dia. Então, quais são os desafios éticos e legais da genética forense? Vocês prestaram atenção que a genética, a gente vai estar sempre discutindo essas questões relacionadas à parte ética, tá? Então, a genética forense, ela levanta questões éticas e legais, como privacidade, discriminação genética e riscos de uso indevido de informações genéticas, né? Nós temos a privacidade, que é a coleta e o armazenamento de informações genéticas, com preocupações com a privacidade individual, discriminação genética, né? Como é a questão relacionada aos riscos de discriminação com informações genéticas, como áreas de seguro ou emprego, e justiça, né? A genética forense deve ser utilizada de forma imparcial, sem discriminação ou preconceito. Essa semana eu estava dando uma aula sobre genética e aí a gente começou a conversar com a turma, eu estava com uma turma mista de profissionais de enfermagem, profissionais de psicologia, e a gente começou a conversar sobre os debates genéticos, né? Sobre os debates éticos da genética. Um dos debates que a gente começou a questionar é que hoje, com os bancos de genéticas, os bancos de esperma, vamos dizer assim, hoje eu consigo determinar se eu quero um menino, se eu quero uma menina, eu quero de olhos azuis, eu quero de olhos verdes, eu quero de olhos castanhos. Até que ponto isso é legal? Até que ponto isso é ético? Ter um filho virou uma mercadoria onde eu vou escolher, eu não quero esse extrato de tomate, essa marca não é boa, eu prefiro essa marca. Então, vocês entendem o que é a questão da discriminação que a gente está falando? Então, são coisas que precisam ser discutidas, são pontos que precisam ser discutidos. Assim como a genética, de um modo geral, a gente está comparando. São comparações até esdrúxulas, um com a questão genética de fecundação, outro com a identificação de morte e tudo mais, ou de vítimas, ou de criminoso. É uma comparação esdrúxula, mas até que ponto o livre-arbítrio do homem pode ir? Então, fica aí para a gente fazer essa reflexão e entender um pouquinho sobre essa temática. Nós temos alguns avanços e tendências da genética forense. Um é a análise do DNA portátil, e facilitaria a vida de todo investigador, e a questão da bioinformática, né? Então, a análise do DNA portátil são dispositivos portáteis para analisar o DNA e permite que a análise seja realizada no local de crime, assim agilizando a investigação. Se a gente para analisar, vou dar um outro exemplo esdrúxulo. Há muito tempo atrás, quando a gente fazia um exame de sangue, a gente demorava dias e dias e tinha que ir lá no laboratório com um papelzinho, buscar o resultado do exame, para depois marcar com o médico e assim sucessivamente. Hoje, a gente faz um hemograma simples, com 1 hora, 2 horas, a gente já tem o resultado via internet. Então, vocês conseguem compreender o que isso agilizaria? Eu precisar coletar o DNA, precisar armazenar, preservar, até chegar no laboratório, entregar para o técnico, ele processar essa informação para eu poder receber esse resultado, quando eu poderia ir ali mesmo com um aparelho portátil, eu poderia resolver essa análise. Então, vocês entendem o quanto de tempo seria desperdiçado? E a outra questão da bioinformática, né, que é o uso de softwares e de ferramentas computacionais para análise de dados genéticos, e aí esses dados, essa análise podem fornecer insights para produtos mais profundos e mais complexos. Então, a genética forense, ela tem um papel fundamental na investigação criminal, ajudando na identificação de indivíduos, resolução de crimes e esclarecimento de dúvidas e questões legais. A área continua a evoluir com novas tecnologias que prometem revolucionar a forma
como a investigação são conduzidas, trazendo novas possibilidades e desafios. Então, é como eu disse a vocês, as ciências forenses elas estão em constante evolução. Nós estamos aqui para trazer uma realidade para vocês que para muita gente é desconhecida. Para muita gente, a gente tem só a ideia da ficção, do que a gente vê na TV, do que a gente vê no filme, ou que a gente para e lê algo sobre o tipo. Então, eu recomendo a vocês, pudesse dar um conselho a vocês, leiam sobre as ciências forenses. Leia sobre como esse campo ele tem evoluído e o quanto a enfermagem forense ela tem crescido de forma assim avassaladora.